Gente, presta atenção, você sabia que alguns remédios não combinam com opções fitoterápicas? Isso porque todos os derivados vegetais, extratos ou a própria planta medicinal podem interagir com estes medicamentos. E esse é o nosso assunto de hoje no Saúde Geral. Para falar sobre este assunto, a gente conversa agora via internet com o médico nutrólogo Fernando Cerqueira. Boa tarde, doutor. Obrigado pela participação, viu? Boa tarde, é um prazer estar falando com você. E vamos no assunto legal aí. E é um assunto muito diferente, assim, eu nunca tinha ouvido falar com relação a essa diferença e que não poderia, né, misturar. Doutor, tem muita gente que opta, né, por essas opções fitoterápicas para aliviar aí diversos sintomas sem uma indicação médica. Muito pela ideia de que eles não fariam mal por serem naturais. Essa atitude, doutor, tá correta? Não. Essa atitude é o que a gente tem, assim, dos nossos avós, já vem dessa época, porque o fitoterápico é extraído das ervas, né? Então, antigamente se usava os chás, então a gente vem culturalmente, né? E também, como não precisa de prescrição médica, passa de boca em boca para amigo, né? Você vai, não, fez bem para mim, vai, toma também. Porém, tem que ser muito bem avaliado por um profissional de saúde para ver quais são as medicações que ele utiliza para que não dê um efeito adverso e cause um problema de saúde maior. Entendi, doutor. Então, eu já vou até antecipar para essa pergunta. O que pode acontecer, né, doutor? Quando a pessoa toma um medicamento, né, e ela acaba optando também por um fitoterápico. O que pode ocasionar, caso seja uma mistura perigosa? O que pode acontecer com a saúde da pessoa? Por exemplo, os fitoterápicos, eles podem atuar na coagulação sanguínea. Então, se a gente tomar, por exemplo, um AS, que é um remédio tão comum aí de ser tomado, tudo isso pode causar uma hemorragia no paciente e, consequentemente, levar até o óbito desse paciente. Então, é uma coisa assim que fica bem clara o que pode acontecer. A gente tem que lembrar também, que é muito importante isso, que quais são as faixas de riscos? Crianças, idosos e gestantes. Gestantes usando algumas ervas fitoterápicas, ela pode causar má formação no feto, pode ter aborto, pode desregular os hormônios da gestação. Então, tem tudo isso que envolve. Então, tem que procurar um profissional de saúde que entenda disso para poder fazer tudo certinho e também comunicar ao médico quais medicações você está tomando. Exatamente. Aquela situação da automedicação também entra, então, para os medicamentos fitoterápicos. Inclusive, doutor, existe diferença entre fitoterapia e o produto fitoterápico? Não. A fitoterapia é o uso do fitoterápico, né? Então, não. O que existe, vamos dizer assim, uma pequena diferença entre o fitoterápico pega os extratos das ervas para transformar em medicação e os chás que você consegue fazer com ele, extrair também um pouco dessa essência da fitoterapia. Entendi, doutor. E recentemente, né, nós vimos muitos casos de emagrecedores ditos naturais que geraram problemas mais sérios, principalmente para a saúde renal das pessoas. Por que isso acontece, doutor? Então, por exemplo, tem alguns chás, né, que tanto pode ser na parte fitoterápica quanto ele feito em casa, né, e ser tomado. O grande problema é que se fazia algumas junções de fitoterápicos, vamos dizer assim, de algumas ervas, e isso estava causando problemas renais, problemas pancreáticos. Você juntar chá verde com chá de hibisco, fazer como a gente diz, uma garrafada e tomar em grande excesso, né? Por exemplo, o chá de hibisco, a gente indica que seja no máximo 250 ml 2 vezes ao dia. E aí as pessoas abusam e tomam muito mais. É aquela coisa, né, doutor? Não adianta você tentar aumentar a quantidade sem ter uma orientação médica, porque isso pode causar um grande problema. E o uso de chá termogênicos, como o chá verde, por exemplo, também deve ser usado com cautela, doutor. Foi o que você acabou de explicar, né?
Isso, todos os chás termogênicos, chá verde, chá branco, chá vermelho, eles são termogênicos, ajudam no emagrecimento, sim, porém, a gente tem que saber o histórico do paciente, o que ele já utiliza no dia a dia dele, se ele é hipertenso, se ele não é, se ele é diabético, e para a gente fazer um cálculo para ver quanto ele pode ingerir daquela substância para que isso seja benéfico a ele. Perfeito. Doutor, agora para a gente finalizar, os medicamentos fitoterápicos, né? Todos eles têm que ter aprovação da Anvisa? Então, não é... A Anvisa libera todos os fitoterápicos no Brasil, todos que a gente tem no rol são liberados, né? Mas nem todos fazem bem e a Anvisa coloca isso também em ressalva. Mas pela Anvisa é liberado sim, só pode comercializar todas as substâncias que são liberadas. Perfeito. Doutor Fernando Cerqueira, médico nutrólogo, muito obrigado pela participação hoje aqui no Saúde Geral, viu? Obrigado você, é um prazer estar com vocês. Maravilha, doutor. Obrigado, uma ótima semana para você.